tentaram nos calar, matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram vários cristãos, louvando como Paulo e Silas a prisão, movendo grandes cegos, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. Moisés teve que tirar as sandálias. Isaías disse: ai de mim, porque quando a santidade de Deus se manifesta, o nosso orgulho cai por terra. Existe uma glória neste lugar que não nos deixa ficar de pé por conta própria. Não tente entender com a mente, apenas receba o que o céu está liberando agora. Amém. Tire as sandálias do seu coração. Você está em solo santo. O templo se encheu de fumaça. A orla do manto o lugar ocupou. Os anjos se cobrem diante da face daquele que sobre a morte triunfou. O peso da glória nos faz prostrar. O medo se vai, mas o temor faz calar. Não há mais palavras, apenas o som da tua bondade que é o nosso dom. Que presença é essa que nos faz tremer? Que presença é essa que nos faz reviver? É o peso da glória, o brilho da luz, o rosto bendito do meu Rei Jesus. Santo, Santo é o teu nome. O peso da glória nos faz prostrar. O medo se vai, mas o temor faz calar. Não há mais palavras, apenas o som da tua bondade que é o nosso dom. Que presença é essa que nos faz tremer? Que presença é essa que nos faz reviver? É o peso da glória, o brilho da luz, o rosto bendito do meu Rei Jesus. Santo, Santo, que presença é essa que nos faz tremer? Que presença é essa que nos faz reviver? É o peso da glória, o brilho da luz, o rosto bendito do meu Rei Jesus. Santo, Santo é o teu nome. Muitos perguntam: onde Deus está? Ele está aqui. Ele está onde há fome. Ele está onde há sede. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu o teu coração como morada. Comece a erguer um clamor, que a sua voz se junte ao coro dos serafins. O céu e a terra se encontram neste exato momento. Céus e terra se dobram, anjos e homens proclamam: Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de todas as
Essa presença não veio apenas para te emocionar, ela veio para te posicionar. Muitos entraram aqui carregando fardos que não são seus, mas o Rei da Glória está na sala e Ele diz: o meu fardo é leve. O que o mundo tentou roubar de você, a presença dele está restaurando agora. Não saia daqui da mesma forma que entrou. Deixe que esse peso de glória esmague todo o medo e toda a ansiedade. Se você crê que Ele está agindo agora, levante as suas mãos. Vamos declarar uma última vez, com toda a força da nossa alma. Você está pronto? No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Que presença é essa? Amém? Olha para a pessoa que está perto de você e diga: que presença é essa? A minha vontade é se jogar aqui no chão, não é? Não sei qual é a sua vontade, mas a vontade de dizer: Deus, não precisa de mais nada, não precisa de palavra, não precisa de louvor, não precisa de mais nada, porque só a tua presença me basta. Amém? É muito bom estar na presença de Deus. Louvado seja Deus, sejam todos muito bem-vindos. Amém. Seja um tempo inesquecível esses dias na sua vida. Hoje nós começamos a nossa conferência profética, reposicionamento e fidelidade. Amém? Uma unção inesquecível da parte dos céus vem sobre este lugar para poder reposicionar você e gerar em você um caráter de fidelidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse, no capítulo de número 2, e o verso de número 5. Apocalipse 2 e o verso de número 5. Vou ver se eles vão botar aqui. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Arrepende-te, outras traduções diz: arrepende-te de onde você caiu, não é? O que é um reposicionamento? Eu não sei como você vê, mas eu estava lá em casa e o Davi tinha lavado a louça e ele colocou as panelas de qualquer jeito, assim, na prateleira, e quando eu fui abrir, caiu as panelas assim no chão. E eu falei: meu Deus, por que ele botou de qualquer jeito, né? E aí eu peguei a junta dele e fui colocando. E quando eu fui colocando, Deus então me ministrou reposicionamento, do estar reposicionando, recolocando, fazendo de novo, né? E agora não da mesma forma que foi posicionado da outra vez, mas de uma forma mais firme e uma forma onde ela se encaixa melhor e não vai cair de novo. Você consegue entender? É isso que Deus vai fazer comigo e com você nesses dias. Talvez você já reposicionou o seu guarda-roupa, eu não sei quando abriu, caiu algumas peças ali, ou talvez você já reposicionou alguns potes que quando você abriu o armário caíram ali, talvez você reposicionou várias coisas. Por quê? Porque você estava na condição de colocar, de reposicionar. Agora, hoje, nós vimos que Deus ele vai fazer isso, amém? Ele vai nos guiar a um lugar onde você vai ser colocado de volta no seu lugar. Nós tivemos perdidos por muito tempo, a gente se perde, se distrai, né? E
Deus ele quer trazer a gente de volta para o lugar certo, amém? Nós muitas vezes ficamos posicionados, saímos do lugar, nos perdemos, nos distraímos, como Pedro se distraiu com a força do vento. Ele estava andando certo, olhando para Jesus, né? Andando por sobre as águas. Jesus disse: vem, ele foi uma coisa incrível que aconteceu ali, mas de repente a força do vento, e ele se distrai. E quando ele se distrai, ele afunda. E aí ele grita: Senhor, né? Ele pede socorro ali para Jesus, e Jesus pega ele de volta, reposiciona o Pedro novamente, traz o Pedro de volta para sobre as águas ali, né? Traz ele de volta, porque ele havia se distraído. E muitos de nós nos distraímos com tantas coisas, e às vezes acabamos saindo do lugar sobrenatural, do incrível, acabamos parando de olhar de fato para Jesus e olhamos mais para a força do vento. Jesus, ele também foi reposicionado. Eu estou dando uma brechinha aqui antes de você receber a palavra, para que você possa dar uma abertura para aquilo que Deus vai falar nesse lugar nessa noite, amém? Glória a Deus. Jesus também foi reposicionado. Jesus estava nos céus, veio aqui para a terra, né? Morreu, mas Deus o ressuscitou, amém? O reposicionou e o colocou de volta no seu devido lugar, no lugar onde, e de uma outra forma, né? Antes cordeiro, hoje leão, amém? Amém! Amém! Glória a Deus, diga: eu serei reposicionado. Diga: eu serei guiado de volta ao meu lugar, amém? De volta ao lugar de origem, ao lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Você nasceu para ser filho, você nasceu para ser um vencedor, e é este lugar que Deus quer de você, amém? Eu queria te convidar a colocar-se em pé. Nós vamos fazer uma oração, abrindo com chave de ouro essa conferência, dizendo: Deus, que presença é essa, que coisa gloriosa. Eu quero sentir o Senhor neste lugar, eu quero tocar no Senhor neste lugar, eu quero ser tocado pelo Senhor. Meu Deus, que os teus anjos ministradores invadam esse ambiente, este lugar, toque nas vidas agora de uma forma poderosa. Aquele que está cativo seja livre neste lugar nesta noite, aquele que está enfermo, Senhor, seja na alma, seja, Senhor, no corpo físico, seja curado. Anjos ministradores, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor dê ordem a cada um deles que foram designados para trabalhar juntamente conosco nessa conferência, para que a tua presença se manifeste e o povo seja livre, seja curado, seja transformado, seja fortalecido, seja animado, assim como Daniel, quando estava lá em fraco, o anjo tocou e ele ficou forte. Assim seja, Senhor, a vida da tua igreja, seja, Senhor, o poder do Espírito Santo se aperfeiçoando na vida de cada um deles. Nós abrimos essa conferência com chave de ouro, declarando: vem guiar o teu povo, vem trazer o norte para os teus filhos, vem dar a direção para cada um dos teus filhos. Aquele que está perdido, Senhor, seja encontrado, seja alinhado, Senhor, e seja reposicionado, e a presença do nosso Deus invada o ambiente, a vida, o lugar, e aquilo que é necessário ser feito em cada um dos teus filhos, Senhor. O Senhor tem liberdade para fazer. Deus, nós te damos liberdade neste lugar para curar, para transformar, para fortalecer, para animar, Senhor, para libertar, para fazer aquilo que o Senhor desejar. Este tempo é teu, Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Você consegue fazer melhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Todo retorno de glória eu tenho. Invade esse ambiente com a tua Shekinah. Traz a tua presença, Senhor. Fortalece, cura, anima, Senhor, restaura. Em nome do Senhor Jesus. Vem mesmo com fogo, com unção poderosa da parte dos céus. Te damos o louvor, te engrandecemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero apresentar para vocês hoje. Não é surpresa, porque já está no telão, né? Fazer uma surpresa, já pensei um monte de coisa, mas não dá mais porque já foi exposto, né? Então tudo já está revelado, né? Amém. Conta, né? Os seus profetas estão contando para vocês aqui, né? Mas essa pessoa que vai ministrar a gente hoje, nessa noite, Deus aprove a Deus escolher para poder estar nos ministrando. É uma pessoa que também já desanimou, já se perdeu no caminho. E
Eu lembro que uma vez ele disse assim: eu não quero mais ser pastor. Ser pastor é muito cansativo. Eu não quero mais pregar a palavra. Eu não quero mais fazer isso. A gente se incomoda muito. E teve uma época em que ele teve um AVC. Junto com o AVC veio o infarto. Junto com o infarto veio a convulsão. E eu lembro que eu juntei ele no chão assim, pretinho. O bombeiro levou. Quando chegamos lá, ele acordou, voltou e ele disse: o que aconteceu? Eu falei: olha, aconteceu isso, isso e isso. E ele falou, primeiras palavras dele: eu não quero mais ser pastor. Eu falei: cala a boca, Toninho. Eu já falei: cala a boca, Toninho, a gente nasceu para isso. E aí ele pegou, ficou quieto, e depois disso ele teve que ficar muito tempo sem pregar, né? Deus deu ficou algum tempo, ele ficou internado 21 dias na UTI. Na UTI não, no hospital, né? Junto na UTI também. E daí depois ele veio para cá, teve que ficar mais 90 dias, e todos os dias ele dizia assim: nesse tempo Deus foi restaurando, foi posicionando o coração dele novamente, e ele foi, então, depois de 90 dias, Deus disse: deixa 90 dias sem fazer nada, nem dar uma saudação. Todos os dias nós chegávamos em casa e ele dizia: deixa eu pregar. Eu falei: Deus falou, né? Quando deu os 90 dias, ele voltou, e daí ele foi para a Argentina, está indo para o Rio Grande, está pregando, e eu nunca mais vi ele falar uma coisa dessa, amém? Ele foi reposicionado e firmado na sua posição, por causa de uma experiência que ele teve. E eu acredito que ele tem muito para trazer para mim e para você neste lugar nessa noite, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Vamos receber o apóstolo Antônio. Queridos, boa noite, graças e paz, amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu amo a obra de Deus, eu amo trabalhar com Jesus. Eu não saberia fazer outra coisa. Entendo que o Senhor me chamou para isso. É claro que no caminho a gente vai sofrendo algumas decepções. É como uma vida normal, você também enfrenta trabalho secular, na sua vida familiar. Existem fases na vida do cristão. E eu acredito que quando Deus prepara esse tempo de conferência, Deus está querendo falar ao nosso coração algumas coisas que a gente precisa repensar e fazer. A gente tem um automático assim meio estranho, que é desistir. Quantas coisas você já desistiu na vida? Tem coragem de perguntar para quem está do seu lado: quantas coisas você já desistiu? Quantas coisas você já abriu mão, deixou para trás? E pensou assim: não, eu vou seguir em frente, e olhar para frente é melhor do que parar e olhar para trás. E sabe, com o tempo eu descobri que se a gente para e olha para trás, a gente descobre o quanto de tempo a gente perdeu achando que a gente estava certo. Eu quero ler um texto na Bíblia, que é um texto que é a chave da conferência. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Mateus 6, versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. O texto da Bíblia diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero ler mais uma vez, eu quero que você preste muita atenção no que você está ouvindo, no que você está lendo. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor tenha o domínio deste lugar, o Senhor tenha o domínio deste ambiente. O Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe o real estado que estamos, a realidade que estamos enfrentando hoje. E o nosso alvo, Pai, nestes dias, é falar a respeito do teu reino e da tua vontade. Somente isso. Peço que o Senhor nos dê inspiração, sabedoria, discernimento. Nós desmontamos qualquer intenção do diabo, repreendemos todo o poder invisível das trevas e declaramos os céus abertos sobre esse lugar. Em nome de Jesus. E os teus anjos com liberdade de subir e descer e de se posicionar nesta casa em lugares estratégicos a favor de pessoas que estão aqui. Sim, Senhor. E que o Senhor faça isso hoje, amanhã, todos os dias até o final desta conferência. Amém. Que o Senhor cumpra propósitos e que o Senhor traga o céu para a terra através da tua verdade no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O começo do ano, irmãos, para nós é um tempo assim muito precioso, porque nós tiramos o começo do ano para orar mais, para buscar mais a face do Senhor, mais a presença do Senhor. Primeiro porque a gente entende que a gente se apoia em Deus. Deus não é para a gente uma história, não é uma ficção. Para nós, Deus é um estilo de vida que nós entendemos que como a criação dele nós podemos viver, experimentar e também transferir para outras pessoas. Todo mundo que está aqui tem um passado, tem uma história para contar. Quando Jesus escolhe os discípulos, Jesus estava treinando eles para eles serem aqueles que iriam iniciar a igreja, ser a igreja do princípio. E nessa época, como a gente está de jejum da rede social, dos filmes seculares, assim a gente tira um tempo para estar mais envolvido com aquilo que é cristão, que está à nossa disposição. Eu gosto muito de assistir aquela série The Chosen, que é uma série muito boa, que fala a respeito de Jesus, um pouquinho diferente das outras que também existem, mas que trazem assim digamos assim, um discernimento claro do relacionamento de Jesus com os seus discípulos. E nós aprendemos com o tempo que a gente não é crente, a gente não é cristão, a gente é discípulo. E a vida ensina para a gente muitas coisas, a gente é resultado de algo que a gente aprendeu. Todo mundo aqui tem um histórico de vida porque você aprendeu a viver de uma forma e esta forma de vida foi gerando no seu coração as suas vontades, digamos, os seus pensamentos. É um conjunto de coisas que você se tornou como pessoa. Estão aqui os discípulos, eles estão com Jesus, ouvindo Jesus em todo o tempo. Jesus prega, Jesus cura pessoas doentes, ele liberta pessoas que estavam presas pelo diabo. Jesus faz muitas coisas e impressiona os discípulos. Lá no Lucas capítulo 10, Jesus manda eles saírem de 2 em 2, dá a eles autoridade para orar pelos enfermos, a libertar os cativos. E a Bíblia diz que quando eles voltam felizes da vida, e eles querem compartilhar com Jesus. Olha, nós curamos os doentes, libertamos os cativos, eles estavam felizes da vida. Porém, Jesus lhes fez uma resposta em cima daquilo que eles estavam afirmando como alegria. Olha, os demônios se submetem a nós, as enfermidades saem da vida das pessoas. E Jesus parou eles e disse: olha, vocês têm que estar felizes, pelo nome de vocês está escrito no livro da vida.
Eu ouvi uma mensagem já há muitos anos atrás do senhor. Ele havia sido arrebatado. Ele teve uma experiência de morte em sua casa. Estava muito enfermo. Ele morreu e ele estava com Jesus. E Jesus começou a mostrar o céu para ele, mostrar a eternidade para ele. E ele começou a lembrar dos textos, das pregações. E ele começou a lembrar as experiências que ele teve com o Espírito Santo. E em determinado momento, a família dele estava na terra orando, pedindo para Jesus devolver ele, não levar para o céu, não levar para a eternidade. E diz, ele contando o seu testemunho, ele disse, olha, Jesus apareceu para mim e disse assim, olha, tem um monte de mulher lá na tua casa orando e pedindo para que você volte. E ele dizia, não, Jesus, mas eu não quero voltar, eu estou num lugar de paz, num ambiente de alegria, de paz, eu não quero voltar, porque lá tinha muito sofrimento, e aqui eu não estou sentindo nenhuma tristeza, nenhuma angústia. E na medida que ele foi respondendo para Jesus, ele disse assim, mas eu não resisto à oração delas, tu vai ter que voltar. E ele contando o testemunho, ele volta, ele conta as experiências daquilo que ele viu, e ele conta as experiências das oportunidades que ele teve e não entendeu que Jesus estava dando a ele uma oportunidade para entender melhor aquilo que estava acontecendo na terra. Nós estamos em uma época, irmãos, que a gente está acostumado com tudo. A gente se acostuma, a gente desanima e a gente se acostuma. A gente se entristece, a gente se acostuma com a tristeza. A gente se decepciona com as pessoas, a gente se acostuma com a decepção mesmo, deixa isso começar a gerar em nós, digamos assim, aqueles ressentimentos que desconectam a gente com o propósito, que nos desliga do céu. E toda pessoa que ela se desliga do céu, ela começa a viver uma decadência. Jesus explicou isso na parábola do samaritano. Ele fala que o homem que estava em Jerusalém, ele desce para Jericó. Jesus estava falando de uma condição espiritual, não estava falando de um homem literalmente que estava fazendo isso. Ele estava em Jerusalém, a palavra Jerusalém significa lugar de paz. E Jericó fala do mundo, da perdição, do sofrimento, da falta de prazer pela vida. Ele estava em Jerusalém, de repente ele desce para Jericó. E a Bíblia diz então que passa um bom samaritano. Esse homem era um judeu, você conhece a história, nós pregamos, falamos muito a respeito disso. Mas eu queria lhe chamar a atenção sobre isso que tem que se tornar uma prioridade para nós, o reino de Deus. O reino de Deus não é uma nova doutrina, um novo ensinamento. É o quanto de Cristo governa o seu coração. A gente entregue tudo para Jesus. Amém. Mas você continua ainda entregue, como no princípio, né? Eu gosto do reencontro, não, esse último que a gente teve, não foi reencontro, era outro, não. Era reencontro. Eu gosto do reencontro porque no reencontro a gente pode lembrar de coisas que aconteceram no encontro. A gente tem memórias no encontro. No encontro é um tempo de muita libertação, de muita cura. E com o tempo a gente vai esquecendo, ainda bem que esta visão nos proporciona viver o reencontro. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto em si, não um versículo só. Porque às vezes a gente lê um versículo só e a gente não entende o que Jesus está falando com isso. Primeiro reino, por que primeiro reino? Versículo de número 25 de Mateus, capítulo de número 6. São palavras de Jesus. Versículo 25 diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, que não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros,
Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios que crescem nos campos. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Verso 30. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo que o Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Uau! Que palavra forte. Glória a Deus. Os discípulos estavam preocupados, irmãos. Eles haviam largado tudo por Jesus. Uma coisa é você dizer que larga, outra coisa é você largar de verdade. Uma coisa é você entender que Deus cuida de você, outra coisa é você se preocupar com os cuidados da sua vida. Jesus estava falando com homens que ouviram a sua voz. Eu creio que para nós ouvirmos a voz de Jesus, nós precisamos de muita humildade nos nossos dias. Porque são dias de pensamentos diferentes, de interpretações diferentes. E cada pessoa busca seguir uma linha de raciocínio, cada um tem o seu discipulador de internet. Né? Tem alguém que a gente escuta. Porque a gente escuta, a gente aprende, e às vezes aprende não da forma certa. Por quê? Porque nós não tiramos tempo com a Bíblia para entender o que Jesus está falando a respeito daquilo que nós estamos lendo ou ouvindo, como numa conferência como essa. A Bíblia é um livro muito amplo, uma verdade que ela é muito contundente. Os discípulos, eles tinham acesso a tudo, eram homens que trabalhavam diariamente, que tinham a sua vida secular. É claro que eu não estou falando que você tem que largar seu trabalho, tem que deixar suas responsabilidades. Não, Jesus está falando aqui a respeito de prioridade, daquilo que é o primeiro lugar dentro do seu coração. E quando você descobre o que está te governando, você tem que discernir que Deus, ele não vai violentar a sua vontade, ele quer falar com você e espera de você um discernimento a respeito daquilo que ele está falando. Os discípulos estavam aqui ouvindo Jesus. Jesus fala a respeito de um reino que para eles aqui ainda era só um ensinamento, era só uma forma diferente de entender aquilo que Moisés havia dito a respeito da lei. Jesus vem com uma palavra que era diferente da palavra dos religiosos. Os religiosos, para terem a mente, digamos, em tranquilidade, eles faziam alguns sacrifícios, como pagando pelo perdão dos pecados. Eles tinham alguns costumes de orar, eles oravam. Eles tinham um tempo com a Torá. Se você prestar atenção, isso tem muito a ver com a vida cristã religiosa. Nós temos alguns costumes. Agora, porém, o que significa o reino? Né? O que é viver o reino? O que é ter Cristo como Senhor dentro do nosso coração? Nossos dias são dias de, digamos assim, há uma manipulação por parte dos cristãos a respeito do reino de Deus. Porque nós achamos que o reino nós podemos ficar na porta de entrada e ficar observando do lado de fora, né? Só na entrada. Vou olhar daqui
para ver como que acontece, como é que é na vida do irmão fulano de tal. Ele disse que ele entregou a vida para Jesus, mas ele está tendo muita luta. E o texto, não é isso aqui, mas a Bíblia diz que por muitas batalhas nos convinha a entrar no reino de Deus, por muitas guerras, muitas provações. Agora, eu queria chamar a sua atenção aqui a respeito de duas coisas. Sobre aquilo que lhe constrói, digamos, o reino de Deus na sua vida e aquilo que destrói o reino de Deus na sua vida. Porque você é o resultado de suas decisões. Você não é o resultado daquilo que você pensa, é o resultado de decisões. Você fica fervoroso em Jesus, você fica fortalecido em Jesus, você fica uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você entender princípios, se você seguir estes princípios. Por exemplo, o mínimo do mínimo, orar. Buscar a Deus de todo o coração. Não é algo forçado. Eu tenho que orar porque agora, se eu não orar, eu não entro em contato com Deus. Se eu não entrar em contato com Deus, eu vou começar a ficar murchinho. Por certa parte é verdade. Pare de orar, sua vida espiritual murcha. E não tem como a gente esconder. A gente não esconde a vida espiritual. Quando você está bem, você sorri. Você está contente, está alegre, você está radiante. E quando você está mal, também dá para ver, dá para notar também. Você se fecha, você cria reservas, você se distancia. O primeiro sintoma de que você não está, digamos assim, cheio do Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo é quando você evita o relacionamento. Quando você não procura se relacionar com as pessoas. E a igreja é um ambiente de relacionamento, não é um clube que eu trago a carteirinha de acordo com a minha mensalidade. Né? A minha mensalidade é essa, então eu tenho direitos exclusivos. Não, é uma família. A igreja é uma família. A igreja, ela vive a vida de Jesus de uma forma manifesta. Não é uma forma que, eu acho que viver Jesus é assim, e Jesus também fez isso, então eu também vou fazer. É como aquela passagem de João capítulo 14, que Jesus diz que aquele que crê iriam fazer milagres. Nós queremos as partes dos milagres, mas aqueles que creem deveriam fazer tudo o que ele fez. Jesus foi para a cruz. E a minha pergunta, e você, já foi? Eu já fui, já citei Jesus, eu já desci as águas do batismo, já fui cheio do Espírito Santo, mas Jesus estava falando para os discípulos a respeito de dificuldades que todos eles estavam tendo, porque eles decidiram mudar de vida, decidiram viver o Evangelho de verdade, não uma história, não um Cristo histórico, mas um Evangelho que transforma a mentalidade e o coração. A mente do ser humano é essa maquininha pensando que você tem, que às vezes a gente entra em crise, a gente começa a pensar, mas Deus, isso aqui não é dessa forma, eu tenho que amar, mas não amar todos, eu tenho que perdoar, mas não tenho que perdoar todos, eu tenho que servir, mas eu não tenho que servir todos, eu tenho que fazer as coisas do meu jeito não é o reino. O reino é Cristo na minha vida, guardando e me direcionando o coração para que a vontade dele seja manifesta. Entende isso? A vontade de Jesus não fica escondido em casa. Ela é manifesta, ela aparece. Quando eu estou buscando a vontade de Jesus, isso vai aparecer através do meu estilo de vida, porque eu vou deixar de ser uma pessoa, digamos assim, religiosa, eu vou sair da religiosidade para entrar na intimidade. Porque a vida de Jesus é uma vida de relacionamento. Orar não é pecado. Eu queria que você dissesse isso para quem está ao seu lado. Oração não é pecado, irmão. Por que a gente é fechado para orar? Eu já orei, eu dei a minha orada hoje, né? Senhor, obrigado pelo meu dia, pela minha noite, pela minha orada. Então está tudo certo, está tudo resolvido. Não, oração é relacionamento. O tempo que você tem de oração é o quanto você está interessado em estar na presença de Jesus, estar com Ele. Ele não está aqui como uma pessoa física, graças a Deus, não tem nenhum bonequinho que o represente, mas Ele está aqui através do Espírito Santo, e quando eu busco Ele, eu preciso
ter um relacionamento com o Espírito Santo para me poder conhecer, para me poder expressar a minha gratidão para Ele. Porque gratidão, irmãos, gratidão para Jesus não funciona assim. Gratidão para Jesus é um reconhecimento de governo, porque eu entrego, porque eu confio que Ele está cuidando da minha vida neste exato momento, independente da situação que eu estou vivendo, Ele está cuidando de mim. É uma entrega com entendimento. O culto é um culto racional feito com entendimento. Eu quero falar algumas coisas aqui que eu marquei. Estava num tempo de oração, Deus foi me ministrando. Jesus está falando aos discípulos a respeito de cuidados e inquietações, necessidades e prioridades. Você sabe que uma necessidade pode construir algo dentro do seu coração e uma prioridade também pode construir. Quando você se movimenta por necessidade, você pode construir um coração incrédulo, um coração endurecido, um coração que só busca a Deus por interesse. Abre a porta para mim. E Deus abre mesmo, irmãos. A especialidade de Deus é abrir porta. Agora, porém, que coração é o meu? Eu só quero isso. Eu só quero a porta aberta, eu só quero o presente, eu só quero o benefício, eu só quero aquilo que Ele pode me dar. Ou eu estou disposto a também entregar a minha vida para Ele. Jesus disse: buscai. É uma palavra que está no imperativo, não é uma palavra que para nos discípulos, é uma palavra que continua falando de geração em geração e continua falando nos dias de hoje também. Buscai em primeiro lugar o reino, esse governo, e a justiça, que não é a minha justiça, é a justiça de Deus, que é o resultado da minha prática pela palavra. Quando a Bíblia fala de justiça, é diferente daquela justiça que a gente está acostumado a declarar. Senhor, faz justiça por mim, Senhor. Né? Uma vez eu fui numa vigília, um povo de avivamento, um povo de fogo. Eu me ajoelhei do lado de um irmão, que era um irmão de oração, e em determinado momento da oração, o irmão me deu um brado, disse assim: Senhor, faça justiça por mim, porque o Senhor sabe que eu não sou culpado, sou inocente. Eu ouvi aquela oração, eu era novo convertido, eu cheguei na igreja, eu perguntei para o meu pastor, disse para ele: eu fui convidado para uma vigília, chegou lá, o irmão levantou-se e disse: Senhor, faça justiça por mim. Pode me ensinar o que significa esse negócio de justiça? Porque eu comecei a pensar que era daquela forma ali mesmo que ele estava falando. E quando a Bíblia fala a respeito de justiça, fala em você receber na medida daquilo que você fez para Deus. Ah, mas isso é troca? Não, é reconhecimento. Quando eu faço minha parte, Deus faz a parte dele. Eu estou buscando o reino e a vontade de Deus. Justiça é a vontade de Deus que precisa ser encontrada. Então eu preciso buscá-lo de todo o meu coração. Eu não vou encontrar Deus nas migalhas. Aí eu entrego, Senhor, mas eu entrego só isso. Está bom. Está entendendo, Deus? Se você não querer, está tudo bem, eu não dou mais. Bom, isso não é posicionamento de filho. Nós devemos buscar o reino e a justiça, e tudo vai ser acrescentado. É um homem meio tímido, né? Você está entendendo mais ou menos, né? No mundo espiritual não há estacionamento. Ou nós subimos, ou nós estamos andando, ou correndo, como diz Hebreus capítulo de número 12, ou nós estamos regredindo, voltando para trás. No reino de Deus não há estacionamento. Ou eu estou em Jerusalém, ou eu estou descendo para Jericó. Ou eu tenho a mentalidade de Jerusalém, um lugar de cura, de libertação, ou eu vou para Jericó, talvez até me vitimizando, dizendo que eu estou enfraquecendo, e a culpa sempre vai ser de alguém. O problema aqui é como que está sendo construído o reino e como eu estou desconstruindo a religião dentro de mim. Eu preciso entender que o texto, Jesus fala da vida, da forma de viver,
daquilo que eu estou edificando e daquilo que eu estou deixando de edificar. E fala de inquietações e distrações. Os cuidados da vida. Que eu visto, que eu como, ou que meu estilo de vida, o que eu faço. Os discípulos haviam deixado tudo por Jesus. E eu não consigo ler a Bíblia e interpretar isso como algo que Jesus fez só em uma época e hoje não são os mesmos pensamentos. Deus espera tudo da gente também. Deus não quer metade de você. A metade de você não interessa para Jesus. O que interessa é o tudo. Quando você diz, Deus, eu te dou o meu tudo, o meu coração completamente. Eu não vou me abraçar a uma religião, não estou falando de uma religião. Novamente, eu quero que você entenda isso. Jesus não é uma religião, Jesus é um estilo de vida. Jesus é uma forma de nós vivermos aquilo que Deus, digamos, uma gratidão naquilo que Deus fez por nós, nos dando a salvação, a oportunidade de nós termos o céu como Deus proporcionando isso, o reino, ou eu estar em busca só de uma troca de religião. Não, vou trocar o próprio. Eu troquei o apelido, eu sou só cristão então. Os discípulos, eles estavam perto de Jesus e eles confundiam os religiosos daqueles dias, quando Jesus é preso e Jesus está sendo interrogado. A Bíblia diz que Pedro estava perto. Alguém viu Pedro de longe, uma mulher, e disse, você estava com ele. Por quê? Porque Pedro tinha as características de quem andava com Jesus. E não está falando isso de roupa. Porque você pode ficar bonito por fora e estragar por dentro. O reino de Deus nos transforma daqui para lá. Daqui para lá. Diga para quem está ao seu lado, do coração para fora. Se Deus não tiver acesso ao seu coração, entenda isso. Se Ele não tiver acesso ao seu coração e Ele não puder lhe falar aquilo que você precisa ouvir como filho dele, Deus não vai ter acesso às suas vontades para lhe ajudar a tomar decisões, e são decisões de eternidade. São decisões que provocam a eternidade, que trazem os milagres. Uma coisa é eu provocar algumas coisas. Eu posso fazer do meu jeito e do meu jeito também algumas coisas não certas. A diferença é fazer do jeito de Deus e deixar Deus fazer dar certo. Isso é o reino, isso é o governo, isso é quando Ele está no controle e eu ouço Ele. E eu estou disposto a obedecer, independente do que Ele esteja me pedindo. Você tomar um posicionamento de arrependimento, nos nossos dias isso não é fácil. Você pedir perdão para alguém, você se desculpar com alguém. Olha, eu fiz um mau juízo de você. Eu pensei que você era assim. Quantas pessoas que elas não nos conhecem às vezes e fazem um mau juízo porque não conhecem o nosso coração. Agora, quando você olha para Jesus, o tratamento de Jesus com os seus discípulos, você vê que em todo o tempo Jesus está tentando arrumar eles, para que eles pensem da maneira correta. Eu quero ler mais um texto, e com esse texto a gente vai caminhando para a conclusão. Mateus capítulo 6, e o versículo de número 19, que é o contexto daquilo que lemos hoje aqui. Esse texto que eu vou ler, na verdade, aquilo que lemos anteriormente é a continuação desse assunto. Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destroem, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus
teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que envia são trevas, quão grandes são estas trevas? Verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quais são as maiores necessidades da nossa época? São recursos, são finanças. Jesus disse que é impossível nós termos dois senhores no nosso coração. Eu sei que toda abertura de conferência é tipo a primeira noite do encontro, aquela batalha espiritual, que você dá de cara com aquele peso, né? aquela composição. Mas eu não me importo com isso. Eu aprendi que quando a gente fala que Deus quer que a gente fale, a gente tem a recompensa do Senhor ao nosso favor. Eu prefiro me humilhar diante de Deus e reconhecer que eu preciso dele, do que eu deixar o meu orgulho me dominar e mostrar uma coisa que o Evangelho diz que Deus não gostaria que eu mostrasse. O orgulho, irmãos, é a semente de Lúcifer, é o coração de Lúcifer. E a humildade é o coração de Cristo, é a mente de Cristo. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Nós estamos na conferência, tem muitas coisas ainda a acontecer. O que é o reino de Deus para você? Naquela época, Jesus falando aos fariseus, Jesus disse a eles assim: olha, o reino vai ser tirado das mãos de vocês e vai ser passado para as meretrizes, para aqueles que estão jogados nas ruas, para aqueles que se arrependeram e voltaram o coração para o Senhor. Os fariseus, eles questionavam tudo que Jesus falava. Jesus falava a respeito do céu, eles questionavam a respeito do céu, porque eles achavam que tinham a chave do céu. Jesus falava a respeito de oração, eles achavam que já tinham o domínio sobre a oração. Jesus falava a respeito do reino, eles achavam que eles já tinham o reino porque eles tinham Moisés. Então Jesus veio com uma mensagem contraditória àquela geração, porque aquela geração havia se perdido por causa da religião. Eu não estou falando que você está perdido, tomara que não esteja. Né? Mas se tiver, essa é uma oportunidade para encontrar Jesus novamente, para experimentar a alegria da salvação novamente. Jesus estava falando isso aos discípulos, porque todo tipo de inquietação rouba a alegria do coração do cristão. O cristão, quando ele está feliz de verdade, a alegria irradia nele. Ele não precisa fazer força, tentar mostrar que está feliz. Né? Aquele sorriso longe do coração. Não, é o coração rendido a Ele. É disso que nós estamos falando nesses dias. Se eu quero uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo, de uma forma onde Cristo possa, de verdade, reinar, governar no meu coração, o meu presente, o meu futuro, eu preciso entender que Ele não quer algumas coisas, Ele quer tudo. Deus, Ele não se interessa pelo meio de você, Ele quer você completamente, totalmente para Ele. E a pergunta é essa: quanto de você pertence a Jesus? Você pode dizer, não, tudo é dele, mas os olhos dele estão aqui. Os olhos do Senhor estão sobre este lugar. Amém. E Ele está olhando o seu coração. Quem sabe esta noite é uma oportunidade ímpar que Deus está te dando para você tomar um posicionamento diante de Deus. Quando você procura as coisas, você entra num estado de inquietação. E toda pessoa inquieta perde a paz. A inquietação é um sinal de que eu perdi aquela
que excede todo o entendimento que Jesus me prometeu, queria guardar o meu coração nele. A resposta, qual será a minha resposta para o Senhor nesta noite? Eu gostaria de orar para você. Vamos ficar de pé. Obrigado, Espírito Santo. Mexeu, né? Entenderam, né? O mundo espiritual responde muito rápido, irmãos. Tem coisas que, se fosse possível, tapar seus ouvidos para que você não ouvisse, o mundo espiritual iria conspirar para isso. Mas nós estamos aqui debaixo de céus do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque nós não somos ingratos. Nós não somos daqueles que olham para trás. Nós somos daqueles que creem para a salvação, como diz a tua palavra. Quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor complete tudo aquilo que será ministrado, que o Senhor fale de acordo com aquilo que está no teu coração, Pai. Nós não queremos perder o nosso tempo, nós queremos ter um tempo com o Senhor sobrenatural, um tempo onde o Senhor possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, tirar de nós a cegueira, Senhor, tudo aquilo que cega a nossa mente, o nosso coração, tudo aquilo que é a proposta do inimigo para roubar, matar e destruir, que caia por terra em nome de Jesus, e que o Espírito Santo tenha esta liberdade de falar, Senhor, o que precisamos ouvir. Nós não estamos aqui porque queremos aprender com o estudo bíblico, nós queremos ouvir tua voz. Queremos ouvir a tua voz e queremos te buscar, Senhor, de todo o nosso coração. Que toda resistência caia por terra e que somente o Espírito Santo tenha liberdade de alinhar o nosso coração, Senhor, com o céu. Em nome de Jesus, nós nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão e cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que estamos te pedindo, porque o teu poder está agindo e operando em nós. No nome de Jesus, te damos louvor e te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Fica para quem está no seu lado, primeiro o reino, e tudo será acrescentado. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Quem vai subir? Gente, que tremendo, né? Eu lembro uma vez, eu morava aqui embaixo, e eu estava um dia, eu disse assim para Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que serão acrescentadas. Por que é que as demais coisas não estão sendo acrescentadas na minha vida, Deus? Se a tua palavra não é verdade, por que isso não está acontecendo em mim? Eu quero saber, o Senhor pode me dizer. E Deus falou, porque em primeiro lugar não estou eu. Você entende, às vezes você busca Deus, você está com Deus, você vem à igreja, você lê a palavra, você ora, você jejua, mas às vezes o primeiro lugar no seu coração não é o Senhor. E Deus quer ser o primeiro, Ele não quer 99% seu, Ele quer 100% nosso. E se não for 100%, Ele não quer. O apóstolo nem sabia, mas elas escreveram um versículo aqui, nessa Bíblia gigante que tem aqui, declarando isso sobre esse mover profético de 8 dias. Depois vocês vão ali e leiam. Mas ele nem sabia. E ele ministrou exatamente em cada. Aleluia. Então, Deus está falando o tempo todo. E amém. Você está esperto. O que Deus requer de mim? Amém. Eu me reposicione. E como eu vou fazer? Buscar primeiro. Eu não sei o que está em primeiro lugar no seu coração. Talvez um marido, talvez uma esposa, talvez um trabalho, talvez uma soma de dinheiro, talvez bens materiais, talvez os seus sentimentos, talvez as suas vontades, talvez um desespero, uma aflição, um filho, uma filha, talvez, sei lá, eu não sei o que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração. Talvez você diga, essa palavra
palavra, Natália, essa palavra é para você, porque o Espírito Santo trouxe você aqui. Amém. Então, eu não sei o que você vai fazer nesse momento, mas é o momento de Deus reposicionar você. Amém. A palavra Obrigada, foi lançada, a semente está aí. E Amém, agora Senhor. Deus requer uma atitude minha e sua. Amém? Então que você possa agora fechar os teus olhos, venha até aqui à frente em nome de Jesus. Glória a Deus. E você vai dizer, Deus, eu não sei o que está ocupando em primeiro lugar no meu coração, ou eu já sei o que é, e hoje eu quero abrir mão disso, eu quero colocar cada coisa no seu devido lugar. Não adianta eu querer colocar, Senhor, as outras coisas para frente, porque não é assim que funciona. Vem mesmo com poder e grande graça, traz vida. Eu quero chamar os pastores para poderem estar orando neste momento. Em nome de Jesus Cristo, vem posicionamento, vem graça, vem sabedoria, vem alegria, vem força. Em nome de Jesus Cristo, traz, Senhor, unção nova, olho fresco, para que cada um possa ter uma experiência linda e gigante com os céus. Meu Deus, que eles se reposicionem em nome de Jesus de uma forma extraordinária. Traz, Senhor, o posicionamento, Senhor, de buscar o Senhor em primeiro lugar. Moisés teve que tirar as sandálias. Traz mesmo, Jesus. Traz, Espírito Santo. Isaías disse: Leva cada um, Senhor, a poder se ver e ver os lugares, Senhor, aonde o Senhor porque quando a está no seu santidade de Deus coração. se manifesta, Derrama na cachorra que dele existe uma glória neste lugar que não nos deixa ficar de pé por conta própria. Não tente entender com a mente, apenas receba o que o céu está liberando agora. Vem! Prioridades, Senhor. Prioridades. Assim como o Senhor mostrou a Moisés, as sandálias dele eram a prioridade. Tira! Tira! Porque o lugar onde tu está é santo. Não é o que tu faz, não é onde tu anda, não é o que tu pensa, não é o que tu quer. É o que eu penso, é o que eu quero. É quem eu sou na tua vida. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Atrai-os para ti, querido. Atrai-os para ti, Jesus. Atrai-os para ti, Espírito Santo. Ah, Senhor, vem, vem, vem com poder. Toca, toca, ministra, cura. Liberta, Jesus, fortalece. A língua levanta, Senhor, aquele que está caído, aquele que está desanimado. Deus anima neste lugar. A porta. Levanta, Senhor, cura, Senhor. Levanta no sistema nervoso, aquele que está cativo agora. Seja livre das sandálias, seja livre das amarras, seja livre daquilo que tem prendido amarrado, consumido a sua paz, a sua alegria, o teu coração. Declaramos o nome de Deus. Quebramos algemas, os grilhões, as amarras, todo espírito de perturbação de medo, toda crise emocional, toda crise de ansiedade, falte agora em nome de Jesus Cristo. A falta de confiança, a incredulidade seja arrancada da alma, da mente, do corpo, do coração. Traz vida, Jesus. Traz vida viva, Senhor. Aviva, Espírito Santo. Aviva, querido Deus. Aviva a tua obra. Espírito de vida, vem, Jesus, vem, vem, querido Santo, Ele está onde há vem sede. trazendo vida ao
Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Tira, Senhor, toda depressão desse Ele lugar. escolheu o teu coração. Tira, Senhor, toda vergonha, toda culpa. Tira todo o medo, Senhor. Tira a tristeza, Coro dos Jesus. serafins, A alegria, o céu alegria, e a alegria. terra se Ânimo, 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 ânimo. Vem Essa presença não veio apenas para te emocionar. Não, Ela não veio para vem. te posicionar. Em nome de Jesus, seja posicionado. Aqui carregando Saia deste lugar entendendo quem você é. Mas o Rei da Glória está na sala e ele diz: O Filho. o meu fardo é leve. Oh, O mundo tentou roubar de você. A presença dele está restaurando agora. Não saia daqui da mesma forma que entrou. Deixe que esse peso de glória esmague todo o medo e toda a ansiedade. Amém. Se você crê que ele está agindo agora, levante as suas mãos. Vamos declarar uma última vez com toda a força da Levanta nossa as suas alma. mãos e diga isso. Você está pronto? Oh, 3, derramada 2, 3. é o teu nome. Tua presença é tudo que eu preciso. Glória a Deus, você pode dar um forte aplauso a essa presença! Que presença é essa? Você não está na presença de qualquer um, você está na presença de Jesus. Nós vamos dizer isso aí, Jesus, em tua presença nós estamos aqui. Obrigado por essa presença poderosa, obrigado por esse privilégio, Senhor. Quem somos nós para nos colocar diante do Rei? Ah, mas nós estamos aqui para celebrar a Ti, Senhor! Alegre-se na presença do Senhor nessa noite. Agora brilha.
Tua
Pastor Alex, uma salva de palmas para Jesus. Boa noite a todos. A paz, amém? Amém. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9. Que noite tremenda, né? Amém. Glória a Deus. Quem sair daqui abençoado, revolucionado com a palavra de hoje? Amém. Para meia dúzia. Vem amanhã, que amanhã. Oh, aleluia! Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Você que não falou amém, com certeza. Se Deus não te pegou hoje, te pega amanhã. Glória a Deus. 2 Coríntios 9, verso 6. Jesus. Nos diz assim: lembrai-vos, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar nem com constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certo que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou seus bens aos necessitados, e a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele
que oferta semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá. E multiplicará a semente, e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Serei enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim que possas ser generoso em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Amém. Querido, talvez você já está cansado de ouvir esse versículo, mas sabe, eu descobri algo diferente nele. Amém. Você já sabe, aquele que semeia pouco também vai colher pouco. E a minha pergunta é: quem quer colher pouco aqui? Ninguém. Quem quer colher fartura? Amém. Todos nós. Sim. Mas sabe o que eu descobri nesse versículo? Que eu e você, até para ofertar, não é da nossa força. A gente não é. Tu acha assim, eu fiz a força para conquistar esse dinheiro. Não fez. Você fala, eu fiz o esforço, trabalhei o dia inteiro no sol para poder ofertar. Se eu te dizer, deixa eu te dizer algo que a Bíblia diz ali, que a semente quem dá é Ele. Ele dá semente àquele que semeia. Querido, até a semente para você ofertar e prosperar vem dele. Não vem pelo esforço do seu esforço, vem dele, porque ele dá a semente para aquele que semeia. Amém. Agora, a Peguei. semente ele te deu. Agora você decide se vai semear essa semente, tudo ou pouco que ele te deu. Segundo propôs o seu coração. Porque a chance de mudar ele deu. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente pegou a mania de comer grãos, né? Porque grãos são saudáveis. Porque a semente de abóbora é a maior fonte de magnésio. Porque a castanha, ela tem um óleo, um ômega, eu esqueci o ômega, que faz bem pro corpo. 6. E a gente chega no mundo espiritual, na hora de ofertar, a gente quer reter, achando que a semente que foi nos dada tem benefício para o nosso corpo. Não tem, ela tem benefício, ela não semeada. Não podemos guardar. E o próprio capítulo, versículo, eles não dão chave para aquele que semeia ter a sua vida mudada. Primeira coisa, quando você vem semear, venha com fé, venha com alegria, porque ele diz assim que ele ama quem dá com alegria, porque quem vem com alegria é servo que reconhece que quem deu a semente dará recurso novamente e dará outra semente, não só para semear, mas também dará pão, dará provisão e multiplicará. Amém. Aleluia. Multiplicará. Por isso que a pessoa vem feliz. Como não vem triste alguém sabendo que ganhou a semente para semear. É tipo o pai ou a mãe que tem a criança fala assim, eu quero levar, dá um dinheirinho, eu era pequeno, falava para minha mãe, dá uma moedinha para me levar lá na frente da igreja, dá uma moedinha, minha mãe me dava. E eu falava, uma moedinha. E eu estava plantando, ela estava plantando a minha vida e eu nem sabia. Deus é da mesma forma, Ele dá semente para a gente semear, para a gente mudar de vida. Mas Ele fala bem assim, certo que Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo vossa necessidade satisfeita. Ele vai satisfazer a sua vontade, não só agora, mas em todo o tempo. Como que nós queremos ter uma semente, sabendo que isso já muda a nossa história. Se você está passando necessidade, olha se você não está derretendo a semente que era para semear. Se você está passando dificuldade, olha se você não está comendo a semente em vez de semear. E transbordeis em toda boa obra. Você vai transbordar, não vai ter só suas vontades satisfeitas, vai ter um transbordo que não vai ficar só para você. As pessoas, a sua família também vai viver dessa bênção, dessa semeadura. E versículo 10 diz, aquele que oferta semente, a que semeia e pão a que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver o fruto da vossa fidelidade.
querido, a sua fidelidade também está ligada à semente que você semeia, porque ele diz assim: aquele que semeia irá desenvolver frutos da vossa fidelidade. Frutos. Então, se você tem aquilo que você deveria semear, você também deixa de ser fiel nessa área. E você perde o direito de desenvolver um fruto que a palavra te garante que você tem. Sereis enriquecidos em todas as áreas da sua vida, a fim que possa ser generoso. Querido, quando você semeia aquilo que ele te dá, você não só pensa na necessidade, você brinda como um multiplicado, mas você também começa a enriquecer. Como você lembra quando você chegou diante dele? Eu lembro quando eu cheguei diante dele. E lembro quando eu deixei de fazer o que eu fazia e me quebrei de novo. Mas quando eu voltei a praticar, as coisas na minha vida começaram a andar. Eu, com 18 anos, me converti. Eu era ateu, mas comecei a dizimar, ofertar. Chegou uma época que eu parei, caí em depressão, caí em um monte de coisa e vim parar aqui. Quando eu parei aqui, eu voltei a praticar o dízimo e a oferta. Eu só cheguei aqui com dinheiro de um aluguel. Hoje eu tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho carro, tenho a minha moto, mas não é por minha força, porque eu entendi que quem dá semente também vai multiplicar. Então, nessa noite, querido, eu quero que você mude a sua história, mude a sua vida, separe uma oferta e traga diante do altar do Senhor. Deus vai suprir a sua necessidade. Glória a Deus. És invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, que apresentamos nossa oferta diante do Senhor. Amém, E a tua palavra diz que o altar frutifica as ofertas. Não declaramos ela santa, meu Pai. A semente está aqui, meu Pai, que foi semeada no teu altar, no teu reino. E cremos, meu Pai, que ela virá, meu Pai, de encontro com a nossa realidade, mudará a nossa realidade. Portas irão se abrir, meu Pai. Pai, seu povo vai começar a prosperar, porque essa semente irá suprir a nossa necessidade, mas também, meu Pai, irá trazer um transbordo, irá começar a nos enriquecer, porque diz a tua palavra, meu Pai, que nós que acreditamos que foi o Senhor que deu essa semente para o nosso coração, para nós semearmos. E assim glorificamos o seu nome, meu Pai, e declaramos portas abertas, declaramos uma mudança de história, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida, como diz a tua palavra. O seu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Uau. Eu sou o Deus
Eu ando namorando escondido, Senhor. Eu ando murmurando, Senhor. Oh, Deus. Verdade. Amada, Senhor. Não tem como ser eu. Eu só ando murmurando, reclamando dos horários da igreja, dizendo que a igreja está me cansando. Ai, não tem como ser eu, Senhor. Não tem como ser eu. Eu tenho escolhido as coisas do mundo. Eu tenho buscado as coisas dessa terra. Eu tenho renunciado a Jesus. Eu tenho procrastinado. Eu tenho deixado de fazer as coisas que me pedem, que me mandam. Eu tenho deixado de vir orar, de ler a Bíblia. Não tem como ser eu, essa geração. Levantem-se! Vocês são os escolhidos! Se reposicionem! Sim, Senhor, estou reposicionada. Sim, Senhor, estou reposicionada. Estou reposicionado, Senhor! Sim, Senhor, estou reposicionada. E deixo, Senhor, toda fofoca, tudo que eu ando fazendo de errado, toda mentira. Em nome de Jesus, eu deixo pra lá, Senhor, e me reposiciono, Senhor. Eu vou ter um coração grato, Senhor. Me perdoe pelas vezes que eu reclamei daquilo que o Senhor tem confiado à minha mão. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de fazer algo para Ti. Eu vou ser mais grato, Senhor. Senhor, eu renuncio todo o desejo da minha carne, todo o desejo de vício que eu tenho, Senhor, para Te amar, para Te adorar, Senhor, e poder ser livre na Sua presença. Senhor, eu me reposiciono a escolher primeiro o reino e não as coisas desse mundo, dessa terra. Eu me reposiciono a primeiro vir, Senhor, a cultuar, a vir, Senhor, a Te buscar, Senhor, e não, Senhor, a querer primeiro a passear, a viajar, esses prazeres deste mundo, Senhor. Eu me reposiciono, Senhor. Agora vão, libertem o meu povo. Sim, Senhor. Sim, Senhor! Eis-me aqui, Senhor. Eu me reposicionei, Senhor, e vou. Eu digo, eis-me aqui, Senhor. Mas para a gente ser como Moisés, precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. E tirar as sandálias dos nossos pés significa não ter maldade nos nossos olhos em relação aos nossos irmãos, não falar mentiras, não ser desobediente, não sermos pessoas que murmuram, falam mal, reclamam, ou que simplesmente cuspem naquilo que Deus fez ou Deus já deu. Precisamos nos levantar como Moisés. Mas para a gente reposicionar alguém, precisamos estar posicionados. Para ser um libertador, libertar a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes, precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Porque o lugar que nós estamos é santo. Reposicionamento e fidelidade! Igreja, levantem-se e reposicionem. Igreja, levantem-se. O teu amor é enorme. Estende o seu cajado de Moisés, que as águas vão se abrir. Moisés, o teu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado de Moisés, que as águas vão se abrir. Moisés, o teu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado de Moisés, que as águas vão se abrir. Glória a Deus! Amém! Deus está levantando uma geração de Moisés, amém? Está tirando você do seu esconderijo. Talvez você ficou com muito medo e saiu se escondendo, mas hoje Deus arranca você de lá e uma sarça ardente começa a acontecer dentro do seu coração, amém? Aleluia! E você vai então ser guiado por Deus, aquilo que é o destino, aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Hoje foi a primeira marcha, amém? Hoje a gente deu uma andadinha, hoje a gente soltou o cabo da nau. Mas amanhã tem a segunda marcha e você vai mais longe. Amém. Quantos querem ir mais longe? Amém. Amanhã tem mais, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda a sua mão em direção ao seu lar, à sua casa.
Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esses lares. Pedimos as bênçãos do céu sobre cada casa. A paz reine ali, a força do nosso Deus reine sobre este lugar. O Senhor venha prover para este lar, para essa casa, abrir as portas, Senhor. Colocar paz dentro desse lar. Remover toda a confusão, toda a discórdia, todo o medo, toda a tristeza, toda a apatia, Senhor. E trazer vida e alegria e salvação para aquele que não é salvo. Deus, fortalece, Senhor, este lar. Coloca uma muralha de fogo ao redor, guardando e super protegendo e abençoando, Senhor, e restaura, Senhor, a comunicação familiar e a família. Nós abençoamos e declaramos o novo de Deus, Senhor, sobre a vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Gente, não sai sem passar ali pela Bíblia, tá? Como um ato profético, e ler o que está escrito ali. Amém? Deus quer fortalecer aquilo que Ele ministrou neste lugar nessa noite. Amém? Deus nos abençoe e até amanhã.